a mensagem do Senhor e Salvador Jesus para a glória de Deus, tá? Então, lugar público, artigo 5º da Constituição da Liberdade de Expressão Religiosa a todos os credos. Vamos lá então. Ó, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28. Jesus ainda não havia entregue-se ao poder de Roma para que as suas mãos e seus pés fossem presos por pregos naquele lenho maldito. Ele ainda não havia recebido a cólera, a ira de Deus por nossos pecados. Amém? E ele faz uma promessa. Olha só. Não vos maravilheis disto. Do quê? Do que ele está falando? No texto anterior ele falou que o Pai havia dado autoridade ao Filho do Homem para julgar os vivos e os mortos. Olha só. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Olha que promessa. E Deus não é homem para falhar em suas promessas. O livro santo nos comunica promessas que pareciam impossíveis serem cumpridas. Isaías capítulo 44, versículo 28. 700 anos antes de Cristo, fala o nome de uma figura que ainda não havia nem nascido, que seria o libertador do povo de Israel do poder da Babilônia. O nome dele, Ciro. Isaías capítulo 44, versículo 28. 100 anos depois, nasce Ciro e Deus usa o poder. Eu estou comunicando algo que é histórico, viu, pessoal? Histórico. E Ciro liberta o povo de Israel. Se cumpriu a palavra. Se cumpriu a promessa. Olha só outra promessa. Em Marcos capítulo 11, versículo 2 ao versículo 5. O Senhor diz aos discípulos: ide, entrai na aldeia. Vocês vão de ver um jumentinho que jamais foi. Alguém montou nele e ele está próximo, amarrado. Desamarre o jumentinho e traga até a minha presença. E os discípulos foram exatamente como o Senhor havia dito. Encontrou o jumentinho preso, desamarrou e trouxe ele. Trouxe o jumentinho até o Senhor para que ele... Olha só que promessa, né? Em Marcos capítulo 14, versículo 13 ao 16. Jesus fala para a preparação da ceia a Pedro e João: ide na aldeia, vocês vão encontrar um homem atravessando com um cântaro na mão, com um cântaro de água. Segue ele, chegue até o dono da casa e falem sobre o preparo para a ceia. E foi exatamente como ele havia prometido, se cumpriu. Os discípulos foram encontrar exatamente naquele momento um homem passando com um cântaro de água. Eles seguiram e também tiveram contato com o homem que era o que prepararia a sala para a ceia. Promessa, João capítulo 14, versículo 16. O Senhor promete a descida do Espírito Santo. 2 meses depois da promessa dele, o Espírito Santo desceu com vento, fogo e língua sobre os discípulos. Essa é muitas das promessas que o Senhor falou e se cumpriu. Agora olha só. Olha que essa promessa. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. E o tema da mensagem é a voz que abrirá os túmulos. A mesma voz que criou tudo chamará os mortos. Sim, no céu todo, com poder, majestade e glória, rodeado das suas hostes angelicais, acompanhado pelas almas dos redimidos,
com voz poderosa, dará uma ordem, e todos os túmulos hão de se abrir. A mesma voz que disse, haja luz, é a que dirá, levantai-vos. A voz que chamou Lázaro, chamará o mundo inteiro. Olha só que coisa impressionante. Imagine comigo, um cemitério, silêncio absoluto, nenhum movimento, nenhuma voz, nenhuma vida. De repente, uma voz rompe o silêncio da morte. Saiam! E aquilo que parecia o fim se levanta. Isso não é ficção. Isso é promessa. E Deus não é o homem. Deus nunca falhou. Passa o céu e a terra, mas a sua palavra Ele cumprirá. A voz que acalmou o mar é a mesma que abrirá os túmulos. Será um chamado universal, porque olha só o que diz o texto. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos, ricos, pobres, grandes, pequenos, reis, servos, todos, os incrédulos, todos ouvirão a sua voz. Nenhum túmulo ficará fechado. Escute, os cemitérios não são morada eterna, são salas de espera do juízo. Não importa quanto tempo morreu, o pó ouvirá e obedecerá. Haverá dois destinos. Mansões celestiais, descanso dos justos, ou fogo do inferno. Vida ou juízo. Porque olha só o que diz a palavra do Senhor, no versículo 29. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. A voz que abrirá os túmulos, hoje, está soando através da mensagem deste profeta. O Senhor te chama. Reconciliai-vos. Reconciliai-vos já. É ordem que Ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Você saberá que o Senhor não blefa. O Senhor tem falado contigo há muito tempo. Você vive a vida como se ela não pudesse ser interrompida no piscar de olhos. Você não é esse corpo de barro que tu tem, não. Você é uma alma que está dentro de um corpo de barro. E esse corpo de barro vai ruir, vai ser sepultado. O corpo vai descer a cova. Mas a alma, ela terá dois destinos. Ou ela vai se ajuntar aos redimidos, perdoados, as almas dos perdoados em Jesus, ou ela vai se ajuntar às almas malditas sem Jesus. Onde se encontram os idólatras, os feiticeiros, os mentirosos, os rebeldes e todo aquele que recusou o doce convite do Senhor. Mensagem do Senhor, hein? Se arrependa dos seus pecados.